Deus, nós vamos encontrar ela no livro de Jonas. Ele vai falar também disso aí, né? Livro de Jonas, do seu capítulo 1, do seu versículo 3, vai falar sobre a fuga de Jonas. Quando o Senhor levanta alguém, quando o Senhor manda alguém, irmão, dificilmente ele obedece. Ele era um profeta de Deus, e ele preferiu ir para outro canto do que ir para Nínive. Preferiu ir para Tarso, né? Preferiu fugir de Deus. Mas não tem como fugir de Deus. Não há jeito. Aonde a gente pisar, o Senhor está lá. Aonde a gente vai, Deus está lá. Não dá para fugir, não. Jonas até tentou se esconder, ir para outro canto, longe de Deus, mas Deus alcançou Jonas. Vamos ver? Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou por a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormindo? Dormiu? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que acusação é a tua? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse: eu sou hebreu, que temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Amém, irmão? Só até aqui. Glória a Deus. Como falamos agora há pouco sobre os nossos testemunhos, que às vezes Deus leva nós para lugar que nós não queremos ir, não queremos estar nesses lugares, mas Deus sempre tem a sua maneira. Deus aparece para Jonas e fala para que ele vá a Nínive, pois Deus queria tratar com aquele povo. Deus ia tratar com Nínive. Nínive era uma cidade muito grande, cerca de 120 mil pessoas. Jonas viu na impossibilidade dele não conseguir falar com aquele povo, dele não conseguir fazer a vontade de Deus. Temeu, como todos nós, como todo ser humano teme quando Deus fala conosco. E a missão, ele achou que era grande demais para ele. Ele falou: eu pregar em Nínive, aquele povo maldoso, aquele povo que mata, que fere, que prende, não vou. A princípio ele disse a Deus que ia, mas ele viu uma oportunidade de escapar. No dia seguinte, que era para ele ir para Nínive, ele viu um barco na beira do mar, em Jope. E aquele barco, ele entrou nele, mas aquele barco não ia para Nínive. O homem estava lá com a intenção de fugir de Deus, de não fazer a vontade de Deus, medo de encarar aquele povo, porque ele poderia ser morto, preso, por coisas piores. Acontece conosco. Deus às vezes fala com a gente: vá na casa do fulano, vá na casa do ciclano, ore por ele, jejue por ele. Muitas vezes a gente
Porque falamos assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Não é Deus não. Mas a gente sabe que não é Deus, né? Glória a Deus. A gente sabe, e Deus se faz saber. Deus se faz ser notado. É diferente de quando é a nossa mente, que a gente não sente aquele aperto, aquela aflição, a necessidade de fazer logo aquilo que foi ordenado. Porque Deus vai afligindo a mente de um jeito, parece que Deus vai encostando nós no cantinho, vai encostando, você fica agoniado. Você precisa fazer aquilo que Deus mandou. E só quando fazemos aquilo que Deus mandou, que a gente fica tranquilo. Aleluia. Aí parece que aquela opressão sai. Por quê? Porque Deus para de te empurrar lá. Ele sabe que você obedeceu. E Jonas está fugindo aqui, ó. O Senhor falou para o Jonas na madrugada: vá em Nínive, pregue aquele povo, diga que eu vou destruir aquele lugar. O homem de Deus se achou incapacitado, ainda sendo um profeta, com medo. Mas agora eu pergunto aos irmãos: foi difícil a missão dele, né? Ele tinha que pregar para uma cidade inteira, 120.000 pessoas. A Bíblia fala que quando ele entra na cidade, ele entra pregando, ele anda 3 dias. Ele anda 3 dias pregando para atravessar a cidade. Olha o tamanho dessa cidade. Ela é muito grande. 3 dias, quando ele decide ir para a cidade, passou 3 dias. Mas antes de ir para lá, ele vai para Tarsis, compra uma passagem para Tarsis, entra no barco, se esconde lá na proa, se esconde e vai deitar, vai dormir. Agora eu pergunto para os irmãos: quem está fugindo consegue dormir? Quem está com o coração oprimido sabe que tem que exercer algo da parte de Deus, tem que entregar algo importante da parte de Deus. Ele não estava se importando para 120.000 almas. Quando nós olhamos lá no quarto, o Senhor está cobrando ele. O Senhor cobra ele e fala: como assim? Você quer ver a destruição de 120.000 pessoas, para você não vale nada? Deus está apertando ele. Como não vale nada? 120.000 almas. Você de longe, sentado embaixo da sua cabana, olhando para ver a destruição. Olha a importância que tinha 120.000 almas, mas ele estava se importando com a dele, ele estava importando com a vida dele, a alma dele. Tanto que está deitado no navio, dormindo, roncando. Olha que Deus fala que vem até alta tempestade, nem com a tempestade tem uma porta. O barco está chacoalhando, o Carlinhos já andou no barco, eu já andei. Ele chacoalha demais. Chacoalha muito. Para quem não está acostumado com isso, isso é terrível. Você não consegue descansar e dormir, tu dorme. Agora a Bíblia fala que ele está dormindo, profundo sono, está tranquilo. Mas Deus sabe tirar o sossego do homem. Deus sabe te incomodar, você fazer o que Ele quer. Glória a Deus. Né? Deus vai te cutucar, Deus vai mexer com você para você se levantar. Vem uma grande tempestade e os homens do barco começam a cada um clamar pelo seu Deus. Eles entram num consenso e diz um para cada um: vamos clamar pelo seu Deus, eu clamo pelo meu, vamos clamar pelos nossos deuses. Levanta aquele clamor, aquele barulhão, que nós bem sabemos que não leva a nada. Esse barulhão do povo, do mundo, é só barulho. O Senhor não está no meio desse povo. O Senhor está naquele que está obediente. Aleluia. O Senhor é com um homem e com uma mulher que obedece. Glória a Deus. E Deus está chacoalhando o barco para acordar Jonas. Deus mandando tempestade, trovoada, chacoalhando, como dizendo: levanta, você está no lugar errado, eu mandei você para ir. Levanta e volta para onde eu mandei você ir. Porque Deus fala assim com a gente. É assim que Deus fala. Eu mandei você para lá. Deus fala assim. Tem os seus irmãos, com a intimidade de vocês, mas comigo Deus fala: eu mandei você fazer isso. Aí a gente quebra a cara, o Senhor fala: eu mandei você fazer isso.
Você se quebrou por conta própria. A gente se quebra sozinho. Porque desobedeceu, porque está fugindo, às vezes está fugindo da vontade de Deus. Porque às vezes Deus tem um chamado e eu estou correndo para o outro lado. Estamos fazendo como Jonas. É para você ir para cá, você ir para lá. Pega caminhos diferentes. Aí vem tratamento de Deus. E a gente começa a gritar, a chorar, a espernear. Quer dizer que Deus ama? Não ama, ama. Por isso que Ele está atrás, buscando, apertando. Aleluia. Mas nós vemos esse povo, o capitão e a tripulação toda clamando que não se resolve nada. E aí o capitão desce até onde estava Jonas e pergunta para ele: o que você fez? Quem é você? De onde tu é? Ele falou: sou hebreu. Quando ele falou que ele era hebreu, ele já discerniu. A Bíblia está dizendo que ele já discerniu que ele estava fazendo uma coisa errada. Aí ele diz: por que tu não clamas ao teu Deus? Quem sabe Ele tem misericórdia de nós, nos livra disso. Engraçado, né? As pessoas servem o que quer servir, mas quando a coisa aperta, eles sabem onde está Deus. Né? Eles sabem, eles conseguem chegar naquele que serve Deus. Estão vendo que cada um tem Deus. Mas na hora do sufoco eles viram que o Deus deles não está servindo para nada. O Deus deles não ouviram, não falaram, não respondiam. E clamaram a esse hebreu. Ou seja, jogaram a responsabilidade em cima de Jonas. Não, então é você. O seu Deus vai resolver. Aleluia. Clama a Ele. Glória a Deus. Clama a Ele. Aí viram Deus. Acharam Deus. Na vida do fujão, do Jonas, do dormiu, estava lá no barco tocando. Aleluia. E o povo sofrendo lá em cima, jogando a mercadoria ao mar, o barco ficar mais leve, para não afundar, para não tombar. Depois que fizeram tudo isso, acharam Jonas dormir. E aí ele falou: é por causa de mim mesmo, sou eu, o culpado sou eu, não era para eu estar aqui, eu estou fugindo de Deus. Olha, eu não tenho coragem de falar, eu estou fugindo de Deus. Pelo menos sincero, Jonas foi, né? Glória Pelo a menos Deus. sinceridade, Jonas tinha. Eu estou fugindo de Deus. Ele mandou eu para Nínive, eu estou indo para Tarso. Eu estou aqui escondido, mas Ele me achou. Eu estava escondido, Deus me achou. A mão de Deus estava chacoalhando o barco. Como um bebê que dorme, né? E às vezes nós temos que ir lá mexer com ele. O Senhor estava chacoalhando o Jonas, levanta, rapaz. Acorda, não preparei tudo, mas ele não volta. Para juntar os homens, tirar as cordas e cair sobre Jonas. Sobrou para Jonas. Mas Jonas assumiu a responsabilidade e ele foi lançado ao mar. Para que a ira de Deus se aplacasse, para que Deus deixasse aquele barco, aquele povo seguir viagem. Mas Deus, por causa de um, Deus chacoalha um lugar inteiro, né? A gente até questiona muito sobre isso, estamos falando alguns dias sobre isso. Por causa de uma pessoa, Deus chacoalha uma cidade, um bairro, um estado, um país. Deus chacoalha. Quando Ele é precioso para Deus, quando Ele é importante, Aleluia. quando Ele é importante a Deus, não para homens. Deus move céus e mares Glória a Jesus. Aleluia. para chamar a atenção dele. E Deus estava cobrando Jonas: Jonas, eu mandei você ir para mim. O que é que você está fazendo aí? Indo para Tarso. O seu compromisso é em Nínive. Eu estou te esperando em Nínive. O Senhor está cobrando ele. Se você prestar atenção, a palavra de Deus vai dizer que Jonas estava fugindo da presença de Deus. Quer dizer que a presença de Deus ia estar em Nínive aguardando ele.
Quando ele disse, estou fugindo, meu Deus. Porque Deus estava guardando em Nínive. Era para estar lá. Deus ia agir naquele lugar. Mas ele estava fugindo da presença de Deus, estava indo para outro lugar. Mas como ninguém pode, ninguém escapa ao olhar e às mãos de Deus, Aleluia. tanto faz Deus estar em Nínive, está em Tarso, está em Roma, está em aonde for. Ele estica o braço e te alcança no fim da terra. Glória a Deus. Aonde ele põe a mão e te alcança. Que a Bíblia diz que ele está sentado no globo terrestre, olhando para Aleluia. todos nós, de uma vez só. Louvado seja Olha Deus. a grandeza desse Deus. Glória a Deus. A terra está nos pés de Deus. Tudo pode acontecer. Quem consegue Aleluia. escapar? Se Deus vier é maravilhoso, o Deus do templo é terrível. Terrível. Se Ele quiser nos cobrar, Aleluia. nos direcionar para aonde Ele quiser, Ele faz. Ele vai. Ele muda a sua porta. Ele muda a sua vida. Ele tira você da onde está. Põe no lugar onde você não quer estar. Eu já passei por isso. 2 anos e meio. Estive num lugar onde a gente não tinha paz. Estávamos do lado. Fugimos também como Jonas. Vamos parar em Montes Claros. Mas de Montes Claros, chegando em Montes Claros, o Senhor falou para ti, vira e volta para trás. Mudança, está tudo dentro do caminhão. Eu estava andando de meio, Caio. De meio. Chegando em Montes Claros, 50 km para chegar. O Senhor falou, vira e volta. Eu não mandei você vir para cá. Aí as pessoas falam, não, Deus não fala assim. Talvez você não conheça Deus. Deus fala assim. Aleluia. Deus fala assim. Eu termino, eu estou voltando, Senhor. Já vou voltar. Falei para o rapaz do caminhão, vira o caminhão, vamos voltar. Hã? Voltar, nós chegamos. Falei, não, volta. Tá bom. Aí virou a frente, vamos voltar. Andamos mais quase 2 dias para voltar. E aí fomos para um lugar onde não queríamos ir. Moramos em Campinas, no Ouro Verde. Ali foi tortura, irmão. Foi tortura. E eu acabei no final desses 2 anos e meio acreditando e vendo que naquele lugar Deus falou com muitas pessoas. Pessoas se levantaram contra nós, Deus colocou embaixo da terra e está até hoje. Lá, vizinho nosso, se levantou. Satanás entrou um rapaz lá, por causa de um muro que pertencia à minha residência. Eu mexi no muro, o homem se levantou contra mim. Eu falei, Senhor, eu não tenho nada por isso. Eu não arrumei nada nisso. Toma providência. Porque eu fui congregar, a palavra falou assim, se ele não mudar, eu deixo ele a sepultura. Foi uns 12, 13 dias. Desceu a sepultura. Eu fui pedir perdão para ele, sem dever nada para ele. Bati no portão dele e me humilhou. Eu já entrei na justiça, porque se vira lá para se defender. Eu falei, mas você sabe qual é a verdade? Não sabe? Que aquele muro dentro do meu terreno. Você estava usando o muro, por isso estava lá. Eu disse para você que ia mexer, não estava falando nada para você. Mas eu te dei um prazo de mais de um mês para você colocar uma talha ali para eu ir mexer no muro. Ele não quis escutar, não queria conversa. Eu não quero saber. Eu já fiz o que eu fazer. Tá bom? Me perdoa, se deixa uma coisa, eu falei. Aos gritos, aos berros, me mandou embora. Eu tinha colocado na justiça. Eu falei, Senhor, eu não tenho culpa de nada. Eu estou inocente nessa história. Porque a gente, quando está inocente na história, Deus toma a nossa peleja. Aleluia. Deus entra na nossa luta, fazer justiça. E a palavra veio e ele não quis conversa. Eu já tentei conversa com mais de uma vez. Ele não quis. Para fazer um acordo, eu não ficava com ninguém. Eu fui maleado, eu não precisava nada disso. O número era meu, eu não podia mexer sem falar com ninguém. E eu falei com ambos os vizinhos, olha, eu vou mexer no muro, tá? A vizinha da direita compreendeu, da esquerda. Era ele, esse moço. Essa casa era dele, da vizinha, passava
estavam mais duas, ele morava em outra casa que era dele também. E ele se levantou contando com ele. E Deus falou, Deus deu 10 a 15 dias para ele, se ele não se reconciliar, eu deixo ele na copa. E Deus desceu ele a copa em 15 dias. Os vizinhos falavam, e o vizinho da frente veio falar, irmão, você não aconteceu, irmão? Eu não estou sabendo. Qual o seu adversário lá, o seu inimigo? Eu falei, Paulo, eu não tenho inimigo. O rapaz que arrumou briga com o irmão, morreu essa madrugada. Falei, misericórdia. Falei. Ele falou, ó irmão, ele mexeu com o cara errado. Ele deu o plano errado. Falei, mexeu com Deus. Quem sou eu, né? Mexeu com Deus. Quando mexe com o servo de Deus, mexe com Deus. Aleluia. Mas se o servo de Deus estiver limpo, como Daniel falou, o Paulo de Leões, Deus viu em mim inocência. Daniel falou isso. Quando o rei Ciro perguntou para ele por que os leões não tinham comido ele, ele falou assim, Deus viu inocência em mim, porque eu não sou culpado de nada, nem contra o rei, nem contra ninguém. Glória a Deus. Por isso Deus não livrou da boca do leão. O que aconteceu comigo também? Deus me livrou da boca do leão. Eu fiquei com dó de Deus. Sério? Do jeito que deu, aonde foi? Eu fui irado. Sem razão nenhuma, mas irado. Mas bem, Deus fez justiça, Deus faz a obra. A gente está inocente. Não é que eu seja diferente de ninguém, mas é que eu era inocente na situação. Nós somos servos de Deus. Eu estava ali fazendo a obra de Deus. Preguei esse moço que ele falei. Fiz, eu humilhei diante dele. É o que a palavra de Deus manda nós fazer, eu fiz. Deus viu inocente, tomou providência. Não quis nada com Deus, não quis voltar atrás, Deus recolheu. Infelizmente. Mas nós estamos falando sobre nós. E Deus coloca a gente em lugares que a gente não quer estar. Deus não queria. A palavra, desde moleque, eu sempre morei em Valinhos. E eu falava para ele, não olha para dentro de jeito nenhum. Nunca vou para lá. Eu falava isso. É engraçado quando a gente afirma alguma coisa, bate o pé. Deus faz o contrário para te dobrar. Deus faz o contrário. Às vezes para quebrar, né, a nossa empáfia, o nosso orgulho. Porque não é que Campinas era um lugar ruim, mas é o barulho. É muito barulho. Um lugar muito barulho. A gente ia orar 3 horas da madrugada, não tinha jeito de orar. Era uma batucada danada. O som amanhecia, aquele barulhão, você dormia. De dia era silêncio, de noite era bagunça. A gente dormia de dia, eu dormia no hospital. Terrível, lugar terrível. Mas Deus teve misericórdia. Disse que ficaríamos lá 3 anos. E nos deu 2 anos e meio. Teve 6 meses de misericórdia. Glória a Deus. De lá, Deus trouxe nós para cá. Agora nós estamos aqui, que é um lugar bom de se viver. Estamos aqui porque Deus trouxe nós. Não estamos como Jonas, fugindo. Nossa parte de Jonas passou. Como muitos fogem da mão de Deus. Mas não é uma boa ideia. Né? Fugir da mão de Deus não é uma boa ideia. E Jonas acabou que ele se rendeu. Porque ele viu que não tinha como fugir de Deus. Jonas se rendeu. Jonas foi fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E nós precisamos aprender através dessa escritura, dessa passagem, como referência. Quando Deus nos mandar fazer alguma coisa, quando Deus falar que tem algo conosco, a gente se dispor e fala, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Jesus, irmãos, Jesus nunca falou que seria um caminho fácil. Nunca falou. Por que as pessoas podem, porque sabem, ver o nosso sofrimento, olha para nós, vê quanta luta de paz. As pessoas não querem. Quando Deus fala, eu tenho algo de você, as pessoas correm para o outro lado. E aí acabam ficando sendo amassadas o tempo inteiro. Deus amassa o tempo inteiro. Porque não quer obedecer.
que Deus quer um compromisso. A pessoa não quer fugir, quer viver o mundo, quer viver a vontade dele próprio. E não quer se dobrar à vontade dele. Infelizmente, é bom servir a Deus, é bom. É muito bom, é satisfatório. É doloroso, mas é satisfatório. As coisas que Deus cobra a gente que até arrepio. E a gente é obrigado a obedecer, né? Mesmo que a pessoa não receba, você é obrigado a ir falar para ela. Você tem que falar, todo mundo fala. A pessoa não acredita, não tem problema. Quem vai receber a mensagem, vai ver o que vai fazer com ela. Mas aquele que foi enviado tem que ir lá. Aleluia. Porque Deus vai estar de olhos em cima dele para ver se ele vai fazer. Ou ele vai fugir como fez Jonas. Ou ele vai correr. E se começar a demorar também, Deus já começa a apertar. Ou vai fazer ou não vai? Eu falo para os irmãos que é honra a gente ser usado nessa terra, nessa terra. É honra. É uma honra que Deus traz para nós. E há vezes que aquilo que era para ser feito é tão importante que Deus põe de lado, te trata e chama outra pessoa para ir fazer. É pior quando Deus faz isso. Porque você não obedeceu, e aí Deus te deixou na espera para depois ele tratar com você. Eu falei com muita gente, você falou, não, Deus faz isso não. O Deus que você serve não é o mesmo. Falei com muita gente. Tenta, minha irmã. Segue o evangelho de facilidade, acha que tudo é Deus. Só crê em Jesus, não crê em Deus. Ele falou que quem vê ele é o Pai. Aleluia. Quem serve a ele serve o Pai. É bom. Não reconhece, que fala que Deus do Velho Testamento era muito ruim. Ele matava as pessoas. E continua matando até hoje. Não mudou nada. Quando a pessoa não quer, tá com birra, bate o pé, não vou. Não abre mão. E às vezes ele vai descer essa cultura, porque a pessoa não quer descer. As pessoas não gostam de ouvir isso, não querem ouvir, mas a gente está aqui para falar o que é a verdade. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Glória a Deus. Não tem meio termo. Ou você quer ou você não quer. Mas se você não quer, esteja preparado para aquilo que Deus vai fazer com você. Porque Deus quer te ter por perto, mas você não quer. Você quer estar fugindo, quer estar fazendo a sua vontade. Então, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Queira você ou não. Aceite ou não. Nós aceitando ou não, nós vamos fazer a vontade dele. Você não quer, Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar. Você vai perder o lugar que Deus queria te dar. Sabe o que fazer com essa pessoa, né? Mas Deus chama um, chama três, chama 10, Deus cansa de chamar. Deus também cansa. Agora, muitas pessoas não entendem quando eu falo Deus volta atrás. Volta ou não volta, meu carinho? Volta, né? Volta. Então, vamos ver aqui, ó. Essa passagem. Deus fala que o mal queria fazer muito. Quando o profeta entrou, o povo se arrependeu. O povo viu que era verdade, era o profeta de Deus que estava ali. E ele pregava por 40 dias e se destruiu. Ele atravessou a cidade pregando, o rei ouviu. O rei se incomodou, jejuou, orou, tomou banho de cinza. Colocou pano de saco, não só nos homens, mas também nos animais, e determinou: ninguém coma, ninguém beba, nem os animais, durante 3 dias. Jejuou e orou, aceitou a profecia do profeta. Deus atingiu o objetivo dele através do profeta. Olha a importância da gente obedecer a Deus. Aleluia. Deus quer atingir, por mais que ele vá machucar o profeta, por mais que o profeta saia tudo quebrado, que era o medo de Jonas, que ele estava lá, a apanhar, morrer e ser preso.
ele entrou, não sofreu nada disso. Deus guardou, teve misericórdia dele. O povo se arrependeu, reconheceu que era Deus, aceitou a profecia, se arrependeram, jejuaram, oraram. O Senhor, a palavra de Deus fala, Deus voltou atrás do que ia fazer, do mal que ia fazer, e não destruiu ninguém. A obediência de um homem salvou 120 mil. Aleluia. Eu tive por aí, né? Quando a gente obedece, até aqueles que estão na nossa volta. Talvez tinha decreto de morte para um dos nossos familiares, mas pela nossa obediência, Deus quebra o decreto. Glória a Deus. Deus volta atrás. Deus volta atrás. As pessoas falam, Deus decretou, não volta mais. Não conhece a Bíblia. Não conhece. Não sabe o que está falando. Você pega o caso de Ezequias, é a mesma coisa. Deus decretou morte. Fala para eles aí. E ele vai morrer, certamente. Vai morrer. Foi a palavra de Deus, ele vai morrer. Mas quando ele se volta para Deus, fala, Senhor, lembra tudo que eu fiz? O tempo que eu te servi foi tudo bom. Eu lembro das benfeitorias que eu fiz no teu nome, a obediência, eu lembro disso, Senhor, quanto tempo. Segundo a cobrança de Ezequias, Deus viu que tinha embasamentos, é verdade. Deu certo. Voltou atrás de novo. Deus volta atrás. Aleluia. Nosso arrependimento sincero faz Deus voltar. Faz Deus ressuscitar um de nossos familiares. Faz Deus tirar a mão de alguns nossos. Esse é Deus. Pela nossa obediência ou desobediência, sabemos que nós sabemos. Não estou falando que a gente não sabe, não. Que Deus mexe dentro de nós para a gente entender. Por causa disso e daquilo. É ou não é? A gente não sabe? Deus faz a gente entender. Agora, por causa daquilo que eu fiz, Deus está me cobrando. Foi abençoado porque eu obedeci a Deus. Eu entendo, às vezes, quando ele está falando comigo, ou por desobediência ou por obediência. Ou às vezes tu deixar de fazer, tu fala, não, isso é coisa minha. Aí tu vem lá apertadinho, para tu não acreditar. E obedece, vai lá fazer. Aleluia. Aí quando Deus aperta, a gente sabe que é Ele, né? Aí a gente pode fazer a vontade dele. Amém, irmão? Glória a A Deus. palavra de Deus é essa hoje. Ele que serviu para cada um de nós. Né? Aleluia. Às vezes o Senhor fala de bênção, às vezes o Senhor cobra nós para a gente voltar para o caminho. Às vezes dá uma puxadinha na orelha, fala, ó, você está saindo do caminho, volta. E os dias estão chegando aí, enfim, ó. Meu Deus, eu nunca vi isso aqui. Né? Esses tempos. Ontem, irmãos, tinha uma profecia, tem uma profecia de algum tempo já, eles vem falando, de um apagão geral. Né? Vai ficar um apagão geral. Não sabemos por quanto tempo é, mas vai ficar um tempo de energia. E o Chile ontem ficou sem energia. Apagou geral. Foi um corte geral. Chile, pode procurar. O profeta aí estava falando essa madrugada. Hoje de manhã estava olhando. Ele já havia falado isso, que vai vir ao Brasil. Nós vamos ficar um tempo sem energia. Não sabemos qual é o tempo. Também não sou precisar, né? Ele disse só que Deus falou. Que vai faltar energia. Vai haver apagões. Já começou ontem, teve que apagou tudo, cumpriu. Não disse quanto tempo demorou para voltar, também não sei se tinha voltado até a hora que ele estava fazendo o vídeo. E também tem o caso da falta de alimento. Se a gente prestar atenção, tem coisa que o mercado não tem mais. E se você achar, o preço está lá na altura. Gente, não creia no profeta, mas creia na profecia. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu nunca vi, dentro de 48 anos, Carlinhos também acho que nunca viu. Já viu, Carlinhos? Fome? No Brasil não, né? Sempre foi falado que o Brasil é o celeiro do mundo. Estou falando dos celulares, que é a comunicação mundial, que o Brasil não tremeu. Eles estão mentindo para os brasileiros, mas eu provo que no Rio Claro tremeu e na Arthur tremeu. Isso já tem um tempo atrás. Quando foi um mês, né, Felipe? Pouco tempo agora tremeu de novo. Alguns lugares
E eles querem mentir para o lado que não tremeu. Eles falam que o Brasil não vai tremer nunca. Aí tem uma outra profecia que muitos brasileiros não sabem que ela tem o vulcão. E vai botar o vulcão. E eles estão falando que o Brasil não tremeu, que não vai acontecer isso. A Bíblia diz que é mundial. Então, é o que está cumprindo a palavra de Deus. Deus falou comigo tem uma semana para me contar os dias. Para me contar os dias, contar uma semana mais ou menos. Conte os dias que o Brasil vai tremer. Vou chacoalhar o Brasil. Aonde está a filha dela agora? Tudo duas vezes, né? Tremeu agora por um dia. Apartamento. No Brasil, a gente não dá um tremor que vai acontecer. Vai acontecer um tremor aqui terrível. Em Minas Gerais, eu falou comigo que não tem um ano ainda. Em Minas Gerais vai ter tremor de terra. Então a gente se prepara. Vamos preparar para tremor, para fome que vai vir, para apagão. Eu acho que é o único país que tem milhões de invocadores no nome de Deus. Pode ser que prolongue, mas que vai acontecer, irá acontecer. Quando Deus fala, não tem como. Deus vai cumprir. A gente, o Brasil principalmente, tem desagradado Deus, né? A gente vê esse carnaval aí. Isso aí é abominação diante do lado de Deus. A gente olha o Rio Grande do Sul, olha o sofrimento que o povo está passando. Mas dizem que lá é o lugar que mais se adora ao inimigo. Por que Deus pesa a mão nesse lugar? É Deus cobrando. Agora que vai ter fome, eu não duvido. Que vai ter apagão, também não duvido. Que vai tremer a terra, tão pouco. Vai acontecer tudo isso, e a gente tem que se preparar. Tem que estar preparado. Imagina, paga isso e fica uma semana sem luz. Que terrível. Como é que fica? Né? A gente só se virar ainda, né, meu carinho? Então tem que se virar. Mas a gente tem que ter um básico, né? Tem que ter uma vela, uma lamparina, uma bateria, alguma coisa de se virar. Até chegar. Nós precisamos plantar o básico, nós moramos na terra, planta o básico, para quando chegar a hora, você tem lá para se abastecer. Guardar um pouquinho de arroz, feijão, não vai comprar ninguém. E pelo contrário, quando faltar, as pessoas vão falar, o que eu não fiz, que eu não guardei, que eu não armazenei. Gente, vai faltar. Esse ano de 2025 nós vamos depois, da Bíblia nunca viu. Com 48 anos nunca vi alguém falar de uma profecia dessa magnitude. E de Deus falar que ia chacoalhar a terra com tremor, que ia fome ia chegar, a escuridão ia chegar. Nunca vi isso. De Deus falar. Depois que nós chegamos aqui, nós estamos ouvindo isso, eles falam direto. O Senhor falou para mim de um vulcão que vai acordar, que tem mais de 800 mil anos. Eu estava lá no monte orando, eu e as irmãs aqui. O Senhor falou para mim de um vulcão, eu nem sabia que tinha vulcão nesse lugar. Poços de Caldas nesse lugar. Eu falei, Senhor, Poços de Caldas não tem vulcão, eu treinei com Deus ainda. Falei para as irmãs, falei assim, Deus está falando de vulcão. Em Poços de Caldas, está dormindo há muitos anos. Eu falei, Senhor, mas ele dorme há muitos anos, o cientista fala que ele não vai acordar nunca. E Deus falou assim, eu vou acordar ele. Eu vou acordá-los. Aí eu fui procurar na geografia do nosso Brasil, tem vulcão no Amazonas, tem vulcão no Rio de Janeiro, que esse eu não conhecia, tem vulcão em Poços de Caldas. Dorme há muitos anos, mas tem, está lá. Se Deus quiser acordar, quem pode impedir? A palavra de Deus fala em Isaías 43:13, Deus quiser ali, ninguém impede. Amém? Essa é a palavra de hoje. Glória a Deus. Deus nos dê graça para suportar tudo isso. Deus nos dê sabedoria para a gente passar por isso também. Força para a gente aguentar tudo isso. Mas o que ele vai fazer? A não ser que ele mude ideia. Porque se ele mudar, quem pode dizer a ele, não, senhor, agora o senhor vai fazer. Quem é que pode falar para ele, né? Ele mudou. Mas ele falar que vai fazer, ele impede. Amém, irmão? Glória a Deus Deus. abençoe a todos. Deus seja louvado por esta palavra.